primeiro Chama a Experiência, eu quero chamar para uma conversa a nossa irmã Raquel. Sim, Raquel, lá do Antigo Testamento, onde nós iremos partilhar um texto no livro de Gênesis, o capítulo 29. Nós vamos ver alguns versículos a respeito desta mulher e da experiência que ela teve com o bondoso Deus. Experiência essa que ficou marcada na história. Quando nós ouvimos falar de Raquel, a primeira coisa que vem à nossa mente é a força dela, é a beleza, e ela está à frente, cuidando, pastoreando ovelhas. Inclusive, nós acabamos por criar bases de que nós podemos tomar cargos de liderança por ver o exemplo de Raquel. Mas eu costumo dizer e pensar que o meu Deus não é como o pai de Raquel, Labão, que expôs a sua filha a algo tão difícil e perigoso. Mas o que eu quero passar para vocês nesta tarde, no Chama a Experiência, é a respeito daquilo que Deus fez na vida de Raquel. Raquel, como o capítulo 29 vai dizer, enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando nós vimos esse versículo, quando ouvimos falar sobre ele, nós temos a ideia da grandeza do chamado que essa mulher tinha, mas nós não olhamos de perto para ver os perigos que ela enfrentava, a dificuldade e quem sabe como estava o coração de Raquel por ser exposta daquela forma. Ser pastora era algo que implicava abrir mão da própria segurança e estar em um lugar onde poderia vir qualquer tipo de coisa para acometer a pessoa que se disponibilizava. Perigos, todos os tipos de perigos. Imagine isso para uma mulher, uma jovem. Ela estava exposta a perigos como abuso ou qualquer outra coisa que alguém pudesse fazer com ela. E ela foi exposta pelo seu próprio pai. Quem sabe, penso eu, como uma isca para que a sua irmã mais velha pudesse se casar. Sim, porque ser pastora, estar daquela forma, cuidando de ovelhas, era como se fosse um chamado para o casamento. E nós vimos que quando alguém se interessa por ela, quando alguém busca ter um compromisso com ela, o pai dela já tem algo formado em mente, que é colocar sua irmã. Então era como se Raquel estivesse ali como uma testa de ferro, como alguém que estivesse traçando uma ponte para outra pessoa. Raquel, ela estava em uma situação de risco. E de repente ela encontra alguém que vai mudar, alguém que pode fazer algo por ela, alguém que verdadeiramente se importa com ela, a tal ponto de mover aquela pedra tão grande para que as ovelhas dela e de quem estava próximo dela pudessem beber água. Olha como não ficou a cabeça dessa mulher. Alguém que tinha que se virar sozinha, que fazer tudo por si, agora encontrou alguém que se disponibilizou, como Jacó passou 14 anos trabalhando pelo amor dela. E de repente, quando ela consegue finalmente estar com essa pessoa, ter essa segurança, a segurança mais uma vez de Raquel é abalada. Ela não pode gerar filhos. E aí ela entra em um colapso. E nós sabemos o discorrer da história. Ela cria vários tipos de situações e cada vez mais vai se afundando.
E é sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. Quem sabe você acostumou a se virar sozinha, a viver de forma livre, a não depender de ninguém, e de repente você encontrou no seu relacionamento alguém que lhe prometeu, se comprometeu com você em fazer tudo aquilo por você que ninguém havia feito. Mas quando você entrou nesse relacionamento, ou quando você vislumbrou essa situação de conforto, esse trabalho, ou esse lugar em que você viu que poderia ter um abrigo seguro, em que poderia ter como fortaleza, tudo ruiu, tudo veio abaixo. E a lição que Deus queria dar, que Deus estava dando melhor, estava dando a Raquel era: Raquel, não é Jacó a tua segurança. Não é em homens que você vai encontrar o seu porto seguro, mas é em mim, é no próprio Deus. Não em homens que nós encontramos segurança. Deus é o único que pode nos dar a verdadeira segurança. E Raquel precisava entender isso. E ela entende. E enquanto isso não acontece, Raquel recorre a mandrágoras, Raquel recorre a ídolos, Raquel recorre a tudo aquilo que de fato não vai trazer aquilo que ela tanto espera, como Jacó não poderia trazer. Quando ela desesperadamente procura Jacó para dizer: e aí, eu confiei em você, ele se vira para ela e diz: eu não sou Deus. A resposta que você procura está em Deus. E quando ela entende, a Bíblia diz que ela ora ao Senhor e o Senhor a responde. O Senhor é poderoso para nos responder, para nos trazer segurança, para nos dar paz. E Ele é poderoso mesmo quando nós não conseguimos aquilo em que tanto desejamos. Ele é poderoso e Ele é suficiente para as nossas vidas. Então, todas as pessoas olhavam para Raquel como hoje nós olhamos, uma mulher forte, decidida. E Raquel, na verdade, ela estava procurando um porto seguro. E esse porto seguro, ela aprendeu que não estava em homens, que não estava em Jacó, que não estava no seu pai, que não estava no seu trabalho ou na sua vida cotidiana. Mas esse porto seguro estava em Deus. Que nesta tarde, através destas palavras, você também e eu possamos entender que o nosso porto seguro, a nossa confiança, o nosso socorro bem presente, ele não está em nada desta terra, mas em Deus. E que Ele sim é suficiente para satisfazer os nossos mais profundos anseios e para dar sentido à nossa vida. Então esse foi o Chama Experiência de hoje. E nós estaremos disponibilizando muito mais durante todo esse período, durante todo esse ano. Me comprometo com você para partilhar a palavra do Senhor. Compartilha com uma amiga, alguém que você vê que precisa ouvir essa palavra. Que Deus lhe abençoe. Mulheres da Palavra está à sua disposição. Um cheiro no seu coração. Amém.